Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Antes da gente começar, a gente tenho duas coisas para falar com vocês. Primeiro, alguém tem alguma dúvida da lista dessa semana? Acho que o prazo é até, não sei se é até hoje ou até domingo. Acho que está até hoje, né? Domingo, professor. Domingo, né? Tudo bem. Mas alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Eita, a lista. Tá, vou supor que não, que tá todo mundo tranquilo. Se tiver alguma dúvida, como sempre, pode mandar lá no chat, no Classroom, o monitor também olha lá. Segundo assunto, antes da gente começar a aula, trabalho. Tava lá no cronograma original, se eu não me engano, tava para esse domingo agora para vocês submeterem o prazo para vocês submeterem a proposta, mas eu não tinha aberto nada. Eu não tinha aberto nada, nem entrado de novo nesse assunto, então eu vou dar mais uma semana aí para vocês. Mas até o domingo que vem, dia 22, vocês têm que... O domingo não, desculpa. Até o sábado que vem, dia 22, que eu quero o domingo para poder dar feedback para vocês. Vocês precisam submeter as propostas do projeto do trabalho da disciplina. A avaliação de vocês lembra que vai ser 70% esse trabalho. Aqui no formulário, vocês vão ter que dar colocar o nome de vocês, dar um título para o projeto de vocês, o link para o dataset que vocês vão usar. Esse aqui vocês precisam já ter escolhido qual dataset vocês vão usar, e dar uma descrição geral do que vocês pretendem fazer. Aqui ainda não precisa dizer exatamente eu vou usar tal algoritmo e tal algoritmo. Mas você precisa ter uma ideia, você precisa eu vou usar alguma coisa na linha de árvore de decisão, eu vou usar uma rede neural que eu achei aqui. Vocês precisam dar uma ideia geral do que vocês vão fazer para resolver esses problemas que vocês estão propondo, e também descrever o que vocês estão querendo resolver, tá? Aqui nessa descrição da metodologia vocês também têm que dizer que resposta que vocês querem obter. Se precisar também de algum pré-processamento dos dados, também descrever aqui como é que vocês pretendem fazer isso. Isso aqui não é para ser mais do que 2 parágrafos, tá? Não é para ser grande. Se você escrever mais do que uma página aqui nessa descrição, você está escrevendo demais. É para ser entre 1/3 e meia página de texto aqui, essa descrição no máximo. E se você já tem algoritmo escolhido, marca que sim e fala quais que vocês pretendem usar, tá? Eu postei junto com isso, eu criei já a atividade do trabalho lá no Classroom, e lá junto eu postei esse PDF aqui. Esse PDF é meio que um guia para vocês terem a ideia do que precisa ser feito. Eu coloquei aqui, esse texto aqui é o texto que estava lá no slide da primeira aula, eu só copiei e colei, mas eu adicionei aqui um projeto de exemplo para vocês terem uma olhada. Esse projeto de exemplo aqui não é exatamente o igual, mas ele tem uma estrutura bem parecida. Se vocês entrarem aqui, tem um artigo postado, que seria o equivalente ao relatório, e tem um repositório, um Git com o notebook aqui. Vocês não precisam entregar em Git, mas precisam entregar o notebook. O Git é opcional, usar o não Git, mas vocês precisam entregar o notebook. E aí você vê aqui, ó, fazer ele organizadinho, dizer o que você está fazendo em cada etapa. Aqui eu estou importando os pacotes, aqui eu estou pré-processando os textos, eu falo aqui o que eu estou fazendo, eu estou convertendo para caixa baixa, estou removendo pontuação, stop words, e aí eu ler os dados, fazer algumas conferências nos dados. Aqui eu até faço umas visualizações. Cadê? Esse notebook aqui não está carregando as visualizações,
Mas até faço algumas visualizações que estão aqui no artigo de palavras mais frequentes, esse tipo de coisa. Vocês não necessariamente precisam fazer isso. Mas pelo menos uma conferência de se os dados estão balanceados, esse tipo de coisa é bom fazer. A gente vai entrar hoje em detalhe na definição de balanceamento. Tá? Então tem esse exemplo aqui para vocês terem uma ideia geral. Esse código aqui desse notebook não está a coisa mais organizada do mundo, mas se vocês fizerem algo mais ou menos nesse nível aqui, eu considero o nível de organização, tá? Não de complexidade do problema. Eu considero que bom o suficiente. E o artigo tem mais ou menos o formato ali do relatório. O código aqui eu falei que você tem que ter o carregamento, caracterização dos dados, limpeza e pré-processamento. E aí para cada modelo que você for rodar, se você estiver rodando modelos já prontos, são 4. Se você estiver implementando um seu, você vai ter que ter uma seção lá para implementação do seu modelo e depois você vai rodar treinamento e avaliação dele, treinamento e avaliação de um outro pronto para comparação. E no final uma avaliação comparativa, postar métricas fazer plotagem de métrica de mais de um, tipo isso aqui, ó. No final eu fiz esse gráficozinho aqui, ó. A acurácia de cada um dos métodos. O relatório, ele deve ter essas seções. Não precisa ser nessa ordem e não precisa ser com esses nomes as seções. Inclusive esse exemplo que eu mandei para vocês, eu uso outros nomes nas coisas. Mas se vocês olharem, procurarem, vocês vão encontrar tudo isso que eu estou pedindo aqui. Uma introdução, uma descrição dos dados, metodologia, resultado, discussão, conclusão, agradecimentos e referências. Vocês vão encontrar aqui nesse exemplo, tá? Esse exemplo é um projeto meu, de um trabalho que eu fiz para um curso alguns anos atrás. Mas eu peguei ele porque ele tem uma estrutura muito parecida com o que eu estou querendo que vocês façam. O de vocês pode ser um problema mais simples, mas a estrutura geral é bem parecida. E aí o relatório tem que ter isso aqui e no final vocês vão preparar para mim uma apresentação entre 10 e 15 minutos, tá? Quando vocês estiverem apresentando, com 10 minutos eu vou levantar a mão para você ver que deu 10 minutos, com 15 eu vou interromper. Não pode ser mais do que 15 minutos porque vão ser muitas apresentações. A gente não vai ter tempo para fazer apresentação maior que isso. Professor, Oi. Pode falar, Luiz. é uma dúvida. O trabalho é 100% individual, né? Tipo, se eu e um amigo meu teve uma ideia e a gente quer trabalhar na mesma ideia, sendo que coisas diferentes, não pode. O que vocês podem fazer é pegar, ter uma ideia, pegar 2 datasets que aquela ideia se aplica e trocar informações um com o outro, mas o trabalho é individual, tá? Ok. Mas assim, não impede de vocês trabalharem com coisas parecidas e conversarem entre vocês, trocar ideia, ver como é que o colega está implementando esse tipo de coisa, tá? E aí aqui nesse documento, além disso, pode falar, Felipe. O senhor chegou a ler porque o senhor falou que abriria sessões para alguns projetos à parte. O senhor chegou a ler a mensagem que eu falei? Eu te enviei uma mensagem explicando o que é que eu queria fazer? Não, eu vou procurar e ler. Desculpa eu não ter dado a resposta. Beleza. Eu devo ter pensado que era alguma outra coisa e acabei não dando a atenção que deveria, mas eu vou procurar lá e te retorno. E eu coloquei aqui exemplos de datasets que vocês podem usar para diferentes problemas. Um problema que vocês podem fazer é um classificador de sentimento. O que é um classificador de sentimento? Você vai pegar textos e classificar esses textos como sentimento positivo ou sentimento negativo. E aí tem vários datasets para esses possíveis classificadores de sentimentos. Eu tenho alguns aqui em inglês, alguns em português, e se vocês entrarem em sites como o Kaggle,
eu coloquei aí o link, se você fizer a filtragem aí, tem um monte de dataset para esse tipo de problema. Outra coisa que vocês podem fazer é pegar dataset de fraudes, esse tipo de coisa em transações financeiras. Tem vários exemplos aí também, eu coloquei 2 aqui, mas se vocês procurarem na internet tem outras. Tem muitas bases de dados de preço de imóveis que vocês podem fazer para tentar prever preço de imóveis. Tem bases de reconhecimento de atividade humana, então base de dados, esse aqui seria um problema mais multiclasse, você tem uma base de dados com várias medições de vários sensores das pessoas e qual atividade a pessoa estava fazendo em cada uma daquelas medidas. Você pode treinar um modelo para tentar prever o que a pessoa está fazendo com base essas medidas, esses sensores. Pode tentar fazer algum sistema de recomendação pré-comércio, já é um projeto um pouco mais difícil, ou detecção de plantas, de doenças em plantas através de imagens. Então, alguns exemplos aí de base de dados que vocês podem usar. E como eu já disse, o referência aí é o Kaggle. Existem inúmeras bases de dados que vocês podem usar. Se vocês entrarem no Kaggle, vocês podem vir aqui no menu deles, vir aqui em Datasets, e aí você pode aplicar aqui filtros. Vamos supor que eu quero só base de dados para classificação. Você põe aqui Classification, e aí eu quero classificação de texto. Põe Classification e NLP, que é processamento de linguagem natural, e ele vai te dar aqui só textos de classificação NLP. Ah, mas eu quero multiclasse. Você vai pôr aqui o filtro Multiclass Classification e aplicar, e ele vai ter aqui dados multiclasse. Tem inclusive bastante coisa em português aqui no meio se vocês procurarem. Por exemplo, essa aqui é uma base de um e-comércio brasileiro, multiclasse, e todos estão muito bem descritos, o que tem dentro. Então aqui é uma referência boa e é onde vocês devem começar. Tentar ver o que vocês querem, que problema que vocês querem tentar resolver, tá? Alguma dúvida mais do trabalho? Então, até semana que vem, mandem as propostas. Qualquer dúvida que vocês estiverem escolhendo que dataset que vocês vão usar, me avisem, me mandem uma mensagem, a gente vai esclarecendo e tirando aí as dúvidas que vocês tiverem. Se tiver mais alguma sugestão, alguma coisa, me manda mensagem e a gente vai acertando aí para todo mundo fazer um projeto legal. Certo, então, não vou estender o prazo, tá? Até o dia 22 vocês precisam ter preenchido esse formulário, mandar que dataset que vocês vão usar e uma ideia geral de que tipos de algoritmo pelo menos vocês pretendem usar para resolver o problema. Vou fechar isso aqui e vamos para a nossa aula. Então, o conteúdo da aula de hoje é métricas. Cadê minha caneta? O que são métricas, né? Como é que a gente sabe? Até agora a gente viu algoritmos de aprendizado, e a gente quer saber se esses nossos algoritmos de aprendizado estão realmente aprendendo alguma coisa. A gente fez umas medições bem ingênuas, que foi plotar resultado e olhar ali visualmente se está dando próximo dos dados de treinamento ou não, mas existem métricas mais bem definidas para a gente avaliar esse tipo de coisa. E a gente pode querer que nosso algoritmo aprenda de formas diferentes. E a escolha da métrica vai te ajudar nisso também. Então, a métrica de avaliação são ferramentas usadas para medir a performance desses modelos de aprendizado de máquina. É um método quantitativo, então ele vai te dar um número que vai ser correlacionado
a como o seu algoritmo está fazendo, a performance desse algoritmo, um número, uma métrica quantitativa, um número, para você avaliar e comparar eficácias de diferentes modelos ou abordagens em tarefas específicas. Em geral, é bem difícil você comparar métrica de treinamento feito para uma tarefa com métrica para outra. Então, a métrica ela faz sentido dentro do contexto do seu problema. E aí, dentro do contexto do seu problema, você pode usar algoritmos diferentes e comparar esses algoritmos ou ajuste de hiperparâmetros para fazer essa comparação e decidir qual que é o melhor modelo para aquela tarefa que você está implementando. Tá? E é bem importante escolher a métrica certa. Como eu já fiz uma leve menção aí, métricas diferentes podem dar resultados diferentes. A escolha da métrica correta influencia como que o modelo é ajustado. Tá? Você pode ter performances de aspectos diferentes. Você pode ter, por exemplo, eu estou desenvolvendo um sistema para um banco e eu estou desenvolvendo um sistema de detecção de fraude. Anteriormente, antes de eu desenvolver esse sistema, o banco tinha um sistema que todas as transações eram revisadas por uma pessoa para ver se é fraude ou não. E aí eu estou querendo desenvolver um sistema para substituir isso. Faz mais sentido eu fazer treinar um algoritmo, um modelo que pegue todas as fraudes, mas de vez em quando erre, ele marque algo como fraude que não era fraude para uma pessoa revisar, do que eu fazer um algoritmo que deixe fraude passar. Então eu prefiro errar em classificar algo como fraude quando não é para alguém revisar, do que deixar a fraude passar, porque a fraude passar vai ser um custo alto para o banco. Então, se eu quero esse problema, eu preciso de uma métrica. Eu preciso de uma métrica que garanta que eu pegue todas as fraudes, mesmo que eu pegue alguma coisa a mais que não é fraude. Seria um exemplo de uma coisa. Outra tarefa, eu posso querer algo mais equilibrado. Eu posso errar um pouquinho para o positivo e posso errar um pouquinho para o negativo. E aí cada métrica vai dar um balanço disso, vai pender para um lado ou pender para outro lado. Tá? Essas métricas, elas ajudam a garantir não só que garantir que o modelo não só aprendam, não só memorizem os dados de treinamento, isso é uma característica de overfit. Você pode treinar um modelo que simplesmente sabe exatamente onde estavam os pontos dos seus dados de treinamento. E quando você vai dar outro dado, ele não vai ter uma performance boa. E aí você pode avaliar isso com a métrica também. Isso aqui, ó, tá? Não é só a métrica, tá? Isso aqui você consegue com a métrica mais o split dos dados. A gente já viu superficialmente o que é o split. É ali quando você separa dado de treinamento e dado de teste. Você só treina no dado de treinamento e usa outro dado, outro conjunto de subconjunto dos seus dados para testar. Então, com essa combinação aqui de métrica mais o split, você garante que você garante não, mas você tem uma proteção aí contra um overfit, por exemplo. E essas métricas e essa estratégia também te ajuda ao seu modelo generalizar para novos dados. Tá? Alguns exemplos aqui de métrica, a gente vai ver todas essas hoje na aula. Tem um erro aqui, isso aqui é AUCROC, não é AUROC não.
Então, a gente tem métricas específicas para regressão. Algumas delas aqui vocês provavelmente já viram em algum lugar, como, por exemplo, o erro médio quadrático ou a raiz do erro médio quadrático. São métricas bem comuns. Por exemplo, quando a gente vai fazer a regressão linear, uma das estratégias é otimizar o erro médio quadrático. Quando você vai ali, vai ajustando os pesos, os parâmetros, o A e o B, até você ter o menor erro médio quadrático. A gente tem o erro médio absoluto, que é simplesmente você tirar o valor absoluto no lugar de elevar ao quadrado. A gente tem o R-square, que é um erro um pouquinho mais sofisticado, a gente vai falar dele. E para classificação, a gente tem métricas como a acurácia, mais comum aí. A acurácia é aquela métrica que equilibra você quer minimizar a quantidade geral de vezes que o seu modelo erra, não importa se ele está errando para o positivo ou para o negativo, mas você quer minimizar a quantidade geral de erros. A gente tem Precision e Recall, que são métricas mais de garantias de que você não vai errar as classes positivas. A gente tem F1 Score, que equilibra um pouco mais também outras coisas e resolve alguns problemas que essas aqui têm com relação a desbalanceamento de dados. E a gente tem métricas mais abstratas e mais sofisticadas como o AUC e ROC. E a gente vai ver todas elas hoje durante a aula. Isso aqui é só para dar um panorama geral aí do que a gente vai ver antes de entrar. Tá? E aí, extremamente importante, eu demorei a aprender isso aqui e eu quero que vocês aprendam isso bem cedo. E a maioria das pessoas que trabalham com aprendizado de máquina não sabem isso aqui, não tem isso aqui como a alma deles que você deve ter. Métrica não é garantia, tá? A métrica não te garante nada. Em um cenário ideal, a métrica deveria garantir alguma coisa. Se você ter certeza absoluta de que os seus dados de treinamento estão em quantidade suficiente e generalizam bem os seus dados que você vai usar posteriormente, você tem alguma garantia com a métrica, que é aquela garantia de que o seu modelo vai errar mais ou menos da mesma quantidade que ela errou no treinamento. Tranquilo, Paulo, só volta depois no vídeo que a gente teve uma conversinha sobre o trabalho, tá? Eu vou tentar postar o vídeo assim que acabar a aula. Hoje está gravando, está com áudio. A aula passada, inclusive, eu tive de regravar 2 vezes. Porque eu regravei sem áudio e aí tive de regravar de novo com áudio. Mas voltando aqui. Então, assim, métrica não é garantia. Ela é uma ideia de como que o seu algoritmo, da performance do seu algoritmo, mas se você quiser qualquer garantia do seu modelo, a matemática por trás de fazer essa garantia, inclusive é um assunto assim quentíssimo. Daqui a um ano e meio vocês vão estar entrando na graduação de vocês, alguns já o ano que vem. Provavelmente ainda vai estar quente quando vocês estiverem na segunda metade da graduação de vocês, então se for uma área que vocês quiserem pesquisar, tem muita gente pesquisando sobre isso, que são como eu dou garantias para esses algoritmos de aprendizado de máquina, e é uma matemática bem mais complexa do que o que a gente vai ver aqui. A métrica, ela dá uma ideia geral. Num cenário ideal, que o seu dado de treinamento generaliza o dado que você vai usar na prática, na produção, ela dá uma ideia de como que seu algoritmo vai fazer a performance, mas isso é muito difícil de você garantir e você não pode considerar a métrica como, por exemplo, uma margem de erro. Para você fazer isso, você tem que ter coisas mais sofisticadas aí do ponto de vista matemático. Tá? Mas mesmo assim, métricas são muito úteis. Vamos lá, já que eu falei, não é garantia. O que as métricas podem fazer?
Então, as métricas, elas indicam desempenho e dados conhecidos, tá? Isso aqui é muito importante, a métrica só te diz sobre os dados que você testou. Se você não tiver certeza que os dados que você testou têm as mesmas características dos dados que você vai usar depois, o desempenho não vai ser o mesmo, tá? Ela pode te ajudar a identificar problemas de overfitting ou underfitting. Isso aqui é muito importante também, junto com o split. O split aqui é uma coisa bastante importante nessas avaliações. Você sempre vai avaliar através de um split para você não ter contaminação de dados. E ela pode te dar uma ideia geral de direção de como que você pode melhorar. Principalmente na questão aqui do ajuste de hiperparâmetro. Ajuste de hiperparâmetro, a gente fez um pouquinho na aula passada e a gente usou a acurácia, que é uma métrica. Então a gente usou a métrica para procurar qual é o hiperparâmetro que dá a melhor acurácia. Isso você pode fazer, é perfeitamente aceitável. E se você tiver o cuidado de não ter contaminação de dados, ou seja, sempre fazer o split certinho, você vai ter uma garantia não, mas você vai saber como que seu modelo, a performance que o seu modelo teve naqueles seus dados de treinamento. E se você tiver uma ideia razoável de que os seus dados que você vai usar posteriormente têm características parecidas com os seus dados de treinamento, você vai ter uma ideia geral do desempenho da performance que seu modelo vai ter nos dados futuros. Então, isso é o que a métrica pode fazer para você e já é muita coisa, tá? Já é muita coisa. A métrica é a base de tudo que a gente faz. Agora vamos ao que as métricas não podem fazer. Como eu já falei, elas não garantem desempenho em novos dados. Se você tiver uma ideia de que eles têm características parecidas, você tem uma ideia de como vai ser o desempenho. Como que você pode fazer isso aqui, monitorar isso aqui sem as ferramentas matemáticas mais complexas? Você pode fazer um esquema de validação contínua, vamos assim dizer. Então você foi lá, treinou uma quantidade rotulou uma quantidade de dados, você está querendo resolver um problema para a empresa que você trabalha, você pegou uma quantidade de dados rotulados para aquele problema, e aí você treinou um modelo, e a empresa pegou esse modelo e jogou para um sistema de produção deles. Um sistema de produção é um sistema que eles usam de fato no dia a dia. Como que você garante que esse sistema está mantendo o desempenho dentro das características usadas da empresa? Você pode fazer uma validação contínua. O que é? A cada período de tempo, você vai lá, pega alguns desses novos dados e confere se a rotulação, que faz uma rotulação manual nesses novos dados, pode ser inclusive relativamente pequena, e confere se a performance, se ele está mantendo aquela performance que você teve durante o treinamento. Isso é uma estratégia que você pode fazer para ter um pouco mais de garantia sobre esses dados futuros. Você tem constantemente ali testando novamente, você determina um período, a cada 2 meses eu vou pegar 200 entradas aqui do dado, por alguém para passar uma tarde rotulando isso manualmente e conferir se o meu modelo está mantendo a performance ou não. É uma estratégia aí possível para resolver isso. A métrica ela não resolve viés, tá? Isso é bastante importante. No inglês vocês vão ouvir muito falar de bias, é a mesma coisa, a tradução é viés. Que os seus dados podem ser tendenciosos. O que pode acontecer? Vamos supor que você está treinando um algoritmo para prever se a pessoa vai comprar um produto ou não. E aí você treinou numa base de dados de pessoas, você coletou lá, foi lá na sua empresa, coletou o salário de todo mundo lá e perguntou se a pessoa se ela ia comprar ou não. Vamos supor que isso seja a sua base de dados.
E aí você treinou seu modelo nisso e foi aplicar no público geral. Aí vamos supor que a sua empresa seja uma empresa que, como muitas empresas, contrata a maioria dos trabalhadores, muitas empresas de tecnologia, principalmente a maioria dos trabalhadores da sua empresa sejam homens brancos. A hora que você jogar isso para o público geral, o seu público não vai ter aquela porcentagem de homens brancos que a sua empresa teve. E aí, na hora do público geral, pode ser que outras pessoas não tomem as mesmas decisões usando a mesma lógica do pessoal que você treinou dentro da sua empresa. Ou a sua empresa as pessoas da sua empresa sejam mais interessadas no produto da sua empresa, então elas têm uma chance maior de dizer que vão comprar o produto da sua empresa do que o resto do público. Então tem uma série de possíveis viés aqui que você não tem como saber só olhando para a métrica. Você tem que tomar cuidado com isso na seleção dos seus dados de treinamento, de que eles são representativos dos dados que o seu modelo vai ser usado na prática depois do treinamento. Tá? Entra isso um pouquinho aqui nesse item também, isso que eu expliquei, capturar a complexidade de aplicações no mundo real. Então o mundo real muitas vezes é mais complexo do que o cenário que você usou para o treino. E também está tudo isso interligado, substituir a experiência e o julgamento humano. Tá? Então você precisa olhar, ver se aquilo ali faz sentido, fazer mais testes, usar o bom senso. Aqui é usar o bom senso e a experiência. Isso é muito importante para garantir de que você está resolvendo os problemas da maneira correta e da melhor maneira possível. Tá? Então, muito cuidado com isso. A métrica é uma informação muito útil, muito importante, mas ela não é tudo. Ela não te dá garantia, ela não te dá um monte de coisa. E eu acho que eu não preciso nem dizer, mas eu vou levantar aqui, você não pode comparar. Por exemplo, eu tenho 2 algoritmos classificadores de texto. E aí você pega o algoritmo A, foi treinado 2 algoritmos de classificação de sentimento, por exemplo. Você tem reviews de produtos e você quer classificar se a review foi positiva, negativa ou neutra. E aí você treina um algoritmo na base de dados de review da Amazon, outro algoritmo na base de dados de review do Mercado Livre. E aí o review da Amazon, o algoritmo que foi treinado no review da Amazon teve 98% de acurácia, o que foi treinado no review do Mercado Livre teve 90%. Você diz, esse algoritmo aqui é claramente melhor do que esse. Você não pode fazer essa comparação, porque você está trabalhando com dados diferentes. A métrica ela só faz sentido dentro do contexto do mesmo conjunto de dados. Por isso que ela não dá garantia para dados futuros, porque dados futuros são outros dados. Certinho? Alguma dúvida disso que eu comentei até agora? Isso é mais ideia geral, são ideias mais filosóficas que vocês têm que ter aí sempre no fundo da cabeça de vocês quando vocês estiverem trabalhando com esse tipo de problema. Certo? Até agora tudo ok. E aí vamos começar nosso conteúdo de vez, as métricas específicas, com métricas para regressão, que em geral são inclusive métricas que vocês vão estar um pouco mais familiarizados. Vocês viram coisas parecidas, talvez em estatística ou álgebra linear, tem conceitos parecidos lá. Métrica mais comum aí para regressão que a gente tem é o erro médio quadrático, tá? Ou Mean Square Error, em inglês MSE. O erro médio quadrático ele é calculado pela média dos quadrados das diferenças entre os valores. Então você tem a média do somatório dos quadrados das diferenças entre os valores. Uma notação bem comum, vocês vão ver muito,
nesse contexto de aprendizado de máquinas, esse tipo de coisa, esses símbolos com chapéu. Às vezes o pessoal usa o chapéu invertido, às vezes eles usam o chapéu normal, tá? Isso aqui é para indicar que você tem um estimador, tá? Esse estimador ele pode ser uma série de coisas. Dentro do nosso contexto, esse estimador são as predições feitas pelo nosso modelo. Tá? É uma estimação do dado real. E aí você faz essa diferença entre o dado real, vou apagar isso não, o dado real e a estimação dele. Você faz essa diferença, eleva ao quadrado, soma todo mundo, tá? Então isso aqui você vai somar de J até N, esse Nzão é a quantidade de pontos que você tem, e no final tira a média, e aí você tem o MSE. Esse é o MSE. Vantagens e desvantagens do MSE. O MSE ele penaliza fortemente erros maiores. Tem situações que isso pode ser útil. Tem situações que você pode querer um ponto ali da sua regressão que está mais longe, você quer penalizar isso, onde esses erros são indesejáveis. Só que isso tem seu outro ponto. Quando você tem outliers e você quer ignorar esses outliers, ele não vai ser tão bom, tá? E uma característica extremamente importante do MSE é que ele é diferenciável. Lembra lá da primeira aula que eu falei que existia lá a descida de gradiente? Que você tirava o gradiente da função de perda e descia, ia mudando os parâmetros na direção que descia o gradiente aí da função de perda, que é uma derivada em várias coordenadas, até achar o ponto de menor perda. Isso aqui você só consegue fazer se a sua função de perda for diferenciável. Inclusive, quando a gente fez lá na primeira aula, a gente fez aquela otimização dentro daquela regressão linear, a gente fez uma otimização aleatória. A gente fez um passeio aleatório para otimizar. A gente não usou o fato dela ser diferenciável. Mas o ideal aqui, quando você vai resolver este problema, é usar esse fator dela ser diferenciável para otimizar. Então é bem útil aí ela ser diferenciável. Desvantagens, ela não é tão fácil, o MSE não é tão fácil de interpretar, pois ele não tem a mesma unidade que os dados. Ele está elevado ao quadrado, então ela vai ter a unidade dos dados ao quadrado. Nem sempre você vai saber interpretar exatamente o que significa. E como eu já falei, ela é sensível a outliers. Então, se você tiver um dado muito ruidoso que você não queira considerar os outliers, o erro médio quadrático pode não ser a melhor métrica aí de erro. Quais são as outras opções? Um exemplo aqui, então a gente tem aqui essa linha aqui que é a representação da nossa regressão. E aí a gente vai, cada ponto, a gente mede a distância aqui, o y é o que a gente está predizendo, então a gente mede a distância no y, eleva ao quadrado, e aí faz esse somatório de todo mundo e tira a média. Outra métrica aí de erro para regressão, o erro médio absoluto. No lugar de você elevar ao quadrado, você simplesmente tira o valor absoluto das diferenças e tira a média disso. Soma todo mundo, divide pelo número de pontos aí que você tem, e aí você vai ter um erro médio aí para todos os seus pontos. Vantagens. Facílimo de entender, você só está medindo a distância ali da regressão para cada ponto e tirando a média disso. Ele mantém a mesma unidade dos dados. É menos sensível ao outlier, porque lembra aqui que no erro médio quadrático você está elevando essa distância ao quadrado. Então, qualquer outlier aqui, quanto maior a distância,
esse erro cresce quadradicamente. Então o crescimento dele é muito mais rápido. Aqui não, aqui é só uma diferença. Então ele é menos sensível ao outlier. O peso do outlier não vai ser tão grande. Só que você tem um pouquinho mais de trabalho para usar ele em otimizações, porque o valor absoluto não é diferenciável em todos os pontos. Tem muitas teoria matemática aqui por trás disso que te ajuda a resolver esses problemas, mas dá mais trabalho. Você precisa resolver esses problemas, porque você não consegue o valor absoluto. Se você fizer o gráfico aí da função do valor absoluto, ela é algo essa cara aqui, ó. Ela faz um V, né? E aí nesse ponto aqui, você tem que tomar cuidado aí com a derivada. Você não vai ter uma derivada definida exatamente na origem, você não vai ter uma derivada definida. Visualização aqui, então você pega aí a distância da sua regressão até cada ponto, faz a subtração, tira o valor absoluto e tira a média de todo mundo. Tranquilo? Tranquilo. Um outro erro que a gente pode usar, se o MSE tem o problema de não ter a mesma unidade que os dados, ele tem a unidade ao quadrado, se a gente tirar a raiz dele, a gente volta para a unidade dos dados. Então, basicamente, a lógica do RMSE que é o Root Mean Squared Error, é simplesmente essa. Você pega o MSE e tira a raiz para voltar para a mesma unidade dos dados. Fica um pouquinho mais complicada para usar para otimizações, porque você tem que lidar com essa raiz também, mas é bem tranquilo. Não é nada de outro mundo, não. Principalmente quando você está resolvendo você está diferenciando ele, está resolvendo essa derivada numericamente, não importa se a função é feia, bonita, para o computador ele vai calcular, se você está resolvendo numericamente, isso não importa. Talvez para resolver a derivada na mão fica mais difícil, mas para o computador ele não está muito aí para isso não. Vantagens do RMSE, ele penaliza erro grande, como o MSE. Ele é interpretável, pois está na mesma unidade dos dados, e ele preserva a diferenciabilidade do MSE. Só rosas até aí. A única coisa que você tem que preocupar com ele é que ele é sensível a outliers exatamente do mesmo tanto que o MSE. Então, se o seu problema tem muito outlier e você não quer que os outliers tenham um peso tão grande, o RMSE pode não ser a melhor solução. Ele corrige alguns problemas do MSE, mas não todos. E aí a última métrica aí que a gente vai ver para regressão é o R². O R² conceitualmente ele é um pouco mais difícil, tá? O que ele está fazendo? Ele está comparando a variação do seu erro, tá? O quão longe os seus pontos estão da sua regressão. Então ele tá pegando aí a variação do erro, que é representada pelo MSE, e comparando ela com a variação nos dados do X. Tem um erro aí nesse slide, tá? Que não é Y. Aqui é a variância de X. Então ele pega a variância de X. Vocês já estudaram variância lá em probabilidade, em estatística, né? Acho que no primeiro módulo vocês devem ter estudado variância. Foi. Então, no final do primeiro módulo. E você vê que a fórmula do MSE é uma fórmula muito parecida com a fórmula da variância. Tá? Isso aqui também não é Y, é X. Ou é Y? Peraí. Tá, eu preciso tirar a dúvida disso.
Não, é a variância de y mesmo. A fórmula está certinha. Então você pega, então o que está errado é aqui. Você compara a variância do erro com a variância dos dados originais. Basicamente, essa seria meio que a interpretação do... esquece isso aqui. Eu coloquei isso aqui, mas isso só está fazendo confusão aqui. Então você está comparando o quão variou o erro da regressão da variância original dos dados. Se o dado originalmente tinha muita variância, quer dizer que eu ter erros maiores não é tão ruim quanto se eu tivesse uma variância de y pequena. Se eu tenho meus pontos y originalmente tem uma variância pequena, eles estão bem comportados aí, eu ter um erro grande é pior do que se eu tivesse os pontos mais espalhados. Então, basicamente, é isso que esse R² está medindo. E a fórmula dele é bem tranquila, isso aqui, você faz o MSE dividido, 1 menos o MSE dividido pela variância dos dados originais. Quais são as vantagens e desvantagens do R²? Então, ele é uma indicação dessa bondade de ajuste, do quão bom o seu ajuste foi aos dados observados, de uma forma intuitiva para interpretação, apesar dele não ser da mesma unidade, mas como ele faz esse balanceamento pela variância, ele acaba se tornando um pouco mais interpretável. Não é afetado pela escala dos dados. Todas as outras métricas que a gente viu agora para regressão são afetados por escala. Então, se você tiver, por exemplo, seus pontos variando aqui de 0 a 10, e você tiver o mesmo formato aí dos pontos, só que variando aí de 0 a 1000 ou 100, por exemplo, aqui o MSE vai ser maior do que na escala pequena, tá? O MSE ele depende aí da escala dos dados. O R² não depende dessa escala, porque como você faz aquela divisão pela variância, essa variância tira esse fator aí da escala. Tá? E aí você meio que pode comparar modelo aí com dado diferente. Muito cuidado com isso, mas se alguma métrica chega perto de permitir isso, é o R². Desvantagens, ele pode ser negativo para dados muito ruins, que às vezes é confuso, mas é confuso se você não souber o que significa. A resposta é simples. Se deu negativo, você está com a performance pior do que chutar aleatoriamente, em geral. No caso aqui, na verdade, regressão não é chutar aleatoriamente, não. Chutar aleatoriamente é o caso base para classificação. Para regressão, é pior do que uma linha horizontal. E ele não necessariamente vai ser uma indicação boa de como o modelo vai ali com dados futuros. Ele descreve o quão bem ele capturou as estruturas do dado de treinamento. Tá? Vocês não precisam saber essas fórmulas de cabeça, só ter uma ideia do geral de cada um deles. Tá? E aí vamos pro notebook fazer uma praticazinha em sala e aí depois a gente sai pro nosso intervalo. Que eu vou fazer. Vocês têm esse slide aqui, mas deixa eu ver se eu consigo copiar e mandar no chat aqui. Quem não baixou o notebook, por favor, já vai aí enquanto eu vou copiando aqui o texto desse slide para mandar para vocês pelo chat. Já vão abrir no notebook, tá lá no Classroom. Cadê o chat? Tá? Vou fazer a 1 junto de vocês e um pedacinho da 2. E aí para vocês fazerem o resto. Transição, vamos para a transição sem câmera. Tá? Então no notebook aí no início a gente tem
esse bloco aqui de código, tá? Então, o que ele faz aqui? A gente carrega uma base de dados do scikit-learn, divide esses dados em treino e teste, faz o split aqui, usa o modelo aqui de regressão linear, faz o treinamento aí nesses dados e aí faz uma predição desses dados. E aí a única coisa que ele faz aqui é plotar os pontos. Os vermelhos são os valores previstos e os azuis são os valores reais. A gente vê aqui que o nosso modelo, isso aqui é em uma das coordenadas, tá? Esse conjunto de dados ele tem mais atributos, ele não tem uma coordenada só no X. Ele comparou aqui a mediana da idade das casas e viu o que a gente previu para cada mediana, o valor médio das casas. Então ele comparou a idade com o valor médio, mas o modelo original ele treina em todos os atributos de X, por isso que não deu uma linha certinha. A gente está acostumado com a regressão dar uma linha, mas aqui a gente está projetando um atributo só desses dados. Se a gente adicionar um outro bloco aqui, ó, a gente pode aqui vir em x.shape e ver que os nossos dados aí, nosso X original a gente tinha 20.640 entradas com 8 atributos. Então a gente tem 8 coordenadas aí no X. Essa visualização aqui está pegando só uma, mas a gente tem 8 coordenadas aí nesses dados. Então, questão 1. Qual o formato de X? A gente tem 2.640 entradas por 8 atributos. Então esse é o formato do nosso X. Todos são numéricos, a gente pode confirmar isso aqui, ó. Se eu pôr o X aqui, a gente vê, ó, todo mundo aí é numérico, é ponto flutuante. Eu vou deixar aqui, tá? Então, questão 1, qual o formato de X? 20.640 entradas por 8 atributos, 20.000 entradas, e, ok, repetindo a mesma coisa. Eu perguntei geral o formato e aí especificamente quantas entradas e qual a dimensão de cada entrada. Quando você está falando de formato do X, normalmente o que você está interessado é nisso. Quantas entradas você tem e quantos atributos você tem. Então a resposta aí da pergunta 1, 20.640 entradas por 8 atributos. Questão 2. Crie funções para calcular o MSE, o RMSE, o MAE e o R quadrado. Então, vamos pegar um bloco novo aqui para fazer isso. Eu vou fazer o MSE e vocês fazem o resto, tá? Então, def MSE, e aí o Google aí já me deu as... Não, tá errado isso. Pode usar o npmin. Ele tem mania de não acertar os parênteses. Tá? Então tá aí a função para calcular o MSE. Isso aqui eu posso fazer porque esses dois caras, se eu tiver certeza que esses dois caras aqui são arrays do NumPy. Tá? E o y, em geral, ele tem uma coordenada só. O y, você não trabalha com y com mais de uma coordenada. O x podem ter várias coordenadas, que a gente chama de atributos, mas o y normalmente ele tem uma coordenada só. E aí quando eu faço isso aqui no Python, no NumPy, que eu pego um array menos outro array, ele opera elemento a elemento. Então para cada entrada de y, ele vai fazer o y true menos o y pred daquela entrada e elevar ao quadrado. E aí no final ele vai ter um array aí desses quadrados e ele tira a média de todo mundo. E aí a gente pode testar o nosso MSE aqui. Print MSE do ytest ypred, reclamando aí. Eu não tenho NumPy, preciso importar o NumPy. A gente coloca aqui, import NumPy as np. E aí a gente teve o nosso MSE. E aí agora eu vou deixar para vocês
implementarem aí o RMSE, o MAE e o R quadrado e comparar. Eu listei as funções aí para vocês compararem com o scikit-learn. O scikit-learn vocês vão importar ele assim, ó, from sklearn.metrics import. A gente vai querer o mean square error, o mean absolute error e o R2 score. O RMSE, o scikit-learn não implementa porque é só a raiz quadrada do MSE. Então é só se você quiser comparar o seu RMSE com o MSE do NumPy, do scikit-learn, é só tirar a raiz do MSE dele, tá? Vocês têm 15 minutos aí para fazer antes da gente ir para o intervalo. E aí depois a gente vai pro nosso intervalo aí de 20 minutos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui. Só falar. Certinho. Aí quem for fazendo, vai postando aí no chat os valores que vocês encontraram para cada métrica. Continuando nossa aula, agora a gente vai falar de métricas para classificação. A gente falou das métricas de regressão, agora vamos falar para classificação, que são as duas principais tarefas aí que costumo executar. Então, antes da gente falar de qualquer métrica em si, a gente precisa do conceito do que é uma matriz de confusão. Praticamente todas as métricas de classificação são baseadas na matriz de confusão. Praticamente todas não. Todas que a gente vai ver hoje, pelo menos, são baseadas na matriz de confusão. Então, a matriz de confusão, ela em classificação binária, ela é uma matriz, é uma tabela 2x2. Para problemas com mais classes, você pode aplicar o conceito da matriz de confusão, mas ela vai ficar maior, ela pode ser generalizada para mais classes. Na verdade, em geral, se você tem N classes, ela vai ser N por N, só que a maioria das métricas só se aplicam a problemas binários. Então a gente vai ver primeiro só com 2x2, e depois a gente generaliza, ver quais são as estratégias que a gente tem para generalizar isso quando a gente tem mais classes. Então a matriz binária, a matriz de confusão é simplesmente uma matrizinha, uma tabelinha 2x2, que você vem aqui e preenche quantas das suas entradas você acertou ou não de cada classe. Você tem uma classe positiva e uma classe negativa, e aí quando você vai fazer ali a validação do seu modelo, você pode ter uma previsão positiva ou uma previsão negativa. E aí, se a sua classe era positiva e a previsão foi positiva, você tem um verdadeiro positivo. Se a sua classe era negativa e a previsão foi positiva, você tem um falso positivo. Se a previsão é negativa e a classe era positiva, você tem um falso negativo. E se você preveu negativo e era negativo, você tem um verdadeiro negativo. E aí você conta quantos de cada um desses você tem e joga nessa matriz. Uma observação aqui, um nome que vocês vão encontrar bastante é esses dois aqui, erro tipo 1 e erro tipo 2. Tá? Vocês vão encontrar isso bem, são nomenclaturas bem comuns aí para falso positivo e falso negativo. Então, quando você diz que a coisa é verdadeira e ela não é originalmente, é um falso positivo, erro tipo 1. E quando você diz que é negativo e ele não é um erro do tipo 2. Certo? E aí com isso, com essa matriz de confusão, a gente pode começar a ver as nossas métricas.
A primeira, a mais comum de todas, vamos dizer assim, a métrica mais utilizada, é a acurácia. A acurácia, ela mede a proporção de previsões corretas, não importa de que classe, que você teve com relação ao geral, a todas as previsões que você teve. Então, a proporção de previsões corretas com relação ao total de entradas aí que você está avaliando. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai somar a diagonal principal e dividir por todo mundo. Então, isso aqui é a diagonal principal, matriz, confusão, tá? E aqui é tudo. Por que eu estou caracterizando isso aqui como a diagonal principal? Porque a acurácia ela é generalizável para classificação multiclasse. Se você tem uma classificação multiclasse, você vai ter a matriz com a mesma estrutura, só que vão ter mais células. Para cada par, você vai ter uma célula que quer dizer que você chutou uma categoria e era a outra, e o recíproco, você chutou o contrário e era o primeiro. E aí você vai pegar, se você somar os elementos da diagonal principal e dividir por todo mundo, você tem a acurácia mesmo para N classes. Ela não funciona só para problemas binários. Então aqui, pode ser expandida a problemas multiclasses, dividindo a soma do número de acertos em todas as classes pelo número total de previsões. Então isso é mais uma característica que faz a acurácia ser extremamente utilizada. Ela te dá uma ideia geral do quanto você está errando, sem distinguir que tipo de erro que você teve, mas ela dá essa ideia geral e ela pode ser expandida para multiclasse também. Ela te diz algo significativo também para problemas multiclasse. Então, vantagens e desvantagens. Simples e intuitiva é a proporção de acertos. Não tem como ser mais simples e mais intuitivo. E ela é bastante útil quando você tem classes balanceadas. Aí aqui, palavra-chave aqui, balanceada, a gente já vai entrar em detalhe aí. Pode ser desvantagens, pode ser enganosa com dados desbalanceados. Tá? Aí é importante. A acurácia, ela conta que você tem dados balanceados. E eu não lembro onde eu coloquei o slide, acho que vou pular um pouquinho de ordem. Ah, tá. Vou não. Próxima, precisão. A precisão, ela mede a proporção de previsões positivas que você tem, previsões positivas corretas que você teve em relação ao total de previsões positivas. Então, de tudo que eu disse que é da classe positiva, quanto que eu acertei? Tá? Então eu vou pegar aqui. Tudo que eu disse que era positivo, ou seja, essa coluna inteira, quanto que eu acertei? E aí é isso, é o verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais o falso positivo. E aí ela é importante aqui, ela só considera os resultados na classe positiva, tá? Ele não te diz nada sobre sobre o seu resultado na classe negativa. Mas existem muitas situações que você está mais interessado na classe positiva. Vantagens e desvantagens da precisão. Vantagem. Ela é extremamente útil quando você tem um custo alto para falso positivo. Então, quando você está querendo evitar falso positivo a todo custo, a precisão vai te levar a isso. Tá? Ela vai te levar para a situação onde você tem poucos falsos positivos. E ela te dá aí essa precisão das previsões positivas.
ela não leva em consideração os falsos negativos, então você pode ter muito falso negativo, você não vai saber com a precisão. E ela pode ser enganosa se usada isoladamente. Porque o que pode fazer? Você pode treinar o seu modelo só na precisão, e aí seu modelo, por padrão, vai dizer que é negativo. Porque ele não quer arriscar ser positivo, porque ele tem uma penalização alta quando ele diz um positivo errado. E aí ele pode jogar todo mundo para o negativo e ter uma precisão boa. Ele tem a precisão boa simplesmente jogando todo mundo para o negativo. A gente vai ver esse trade-off aí de precisão e a próxima métrica já já. É um trade-off importante. Outra métrica aí que a gente tem é o recall, também conhecido como sensitividade. Essa nomenclatura, sensitividade, é uma nomenclatura bem comum quando você está lidando com coisa médica. Você vai falar de quão bom um teste é, ou quão bom um teste, é bem comum em teste. Você vai falar de quão bom um teste é, você costuma falar de sensitividade, aí a outra métrica que eles usam lá é especificidade, que a gente não usa muito aqui, a gente até poderia definir ela aqui, mas a gente não usa muito. E o recall, vamos voltar para o linguajar de machine learning, apesar da minha área ser mais para epidemiologia, mas vamos voltar para o linguajar de machine learning. O recall, ele mede a proporção de casos positivos reais que foram corretamente identificados. Então, qual que é a diferença do recall e da precisão? Voltando lá na tabela na matriz de confusão, o recall, ele olha para essa coluna e aí calcula a proporção de verdadeiros positivos nessa coluna. O recall não, desculpa, a precisão. O recall, ele olha para essa linha. Os dois estão interessados na proporção de verdadeiros positivos, só que um eu calculo na coluna, eu calculo nos dados previstos, ou seja, quanto dos dados previstos realmente são positivos, e no recall eu calculo na linha da classe positiva. Então eu calculo quantos das coisas que eram positivas eu consegui identificar como positivo. Voltando lá naquele exemplo que eu dei no início da aula da história do banco, que ele não quer pegar nenhuma, não quer correr o risco de passar nenhuma fraude, então ele aceita um custo de identificar falsos positivos em troca de não ter falsos negativos. Esse é o linguajar desse problema. Eu otimizaria no recall, porque o recall me garante que eu tenha o mínimo possível de falsos negativos, tá? Então o recall, ele otimiza para ter o mínimo possível de falsos negativos. Nessa lógica, a gente pode dizer também que a precisão tem o mínimo possível de falsos positivos. Um otimiza no falso positivo, o outro otimiza no falso negativo. Só que muito cuidado com usar essas duas métricas isoladamente, porque da mesma maneira que na precisão eu consigo ter uma precisão perfeita dizendo que todo mundo é negativo, e no recall eu consigo um recall perfeito dizendo que todo mundo é positivo. Tá? Só otimizar nessas métricas nem sempre é uma boa estratégia. Por exemplo, se eu fosse resolver aquele problema do banco, provavelmente eu faria uma estratégia de otimização observando o recall e acurácia ao mesmo tempo, por exemplo. Qual é o modelo que melhora os dois? E aí dá um peso para um ou para outro de acordo e buscando qual que seria o peso aí ideal entre os dois. Alguma dúvida dessas três? Essas são as métricas mais básicas aí para
para classificação. Vantagens e desvantagens do recall. Tá? Então, o recall é importante quando você quer detectar todos os casos positivos. Ele é útil quando você está usando em associação com outras métricas para você identificar essa capacidade do seu modelo de identificar os casos positivos. Em muitos problemas isso é importante. Só que ele não considera os falsos positivos e normalmente você complementa pela precisão para uma avaliação mais equilibrada. Mas não necessariamente para precisão, você pode equilibrar com alguma outra métrica também. Tá? E aí, importantíssimo, acurácia, precisão e recall, eles precisam de dados balanceados. E o que é dado balanceado? Então, quando a gente fala que os dados são balanceados, dados balanceados são um conjunto de dados que as classes ou categorias estão igualmente representadas. Então, vai lá, você tem a classe negativa e a classe positiva, você vai ter um número parecido aqui. Então, você vai ter, por exemplo, você tem 101 entradas na classe negativa e 108 na classe positiva. Isso aqui é um dado razoavelmente balanceado. Eles não precisam ser exatamente iguais, mas está bem próximo aí os dois. Se você tiver multiclasse, mesma coisa para as demais classes. Por exemplo, se classe 2 aqui eu tenho 98 na classe 2, eu estou balanceado. Agora, já se eu pegar uma classe 3 aqui por 300, está desbalanceado. Tá? Então, isso significa que cada classe contém aproximadamente o mesmo número de amostras, garantindo que nenhum grupo seja sub- ou super-representado. Que é importante. Essas métricas só funcionam com esses dados aí mais equilibrados. Existem métricas que funcionam melhor com os dados, que funcionam razoavelmente bem com dados mais desequilibrados, desbalanceados, mas essas métricas clássicas dependem dos dados balanceados. Aí, como eu falei, o recall e a precisão, por si só, eles têm problemas muito sérios. Você consegue precisão perfeita e recall perfeito com o modelo o pior possível, que é um modelo que diz que sempre é positivo ou sempre é negativo. O que diz que sempre é positivo vai dar um recall perfeito, e o que sempre diz que é negativo vai dar uma precisão perfeita. O F1 Score é uma tentativa de resolver isso, e ele faz isso através de uma média harmônica entre a precisão e o recall. Então você vai, lembra lá da média harmônica, você faz o inverso, soma o inverso de todos os valores, e aí depois divide o número por essa soma, o número de entradas que você tinha por essa soma para conseguir a média harmônica. E aí o F1 ele vai dar um equilíbrio aí entre essas duas métricas. Vantagens e desvantagens do F1 Score. Ele combina precisão e recall em uma única métrica. Ele consegue lidar com um conjunto de dados desbalanceados até um certo ponto. E ele é mais robusto aí, então você pode ter essa variação do balanceamento. Você ainda vai ter uma representação boa. O F1 Score não vai te mentir para você quando você tem dados desbalanceados, que as outras métricas elas mentem para você quando você tem dados desbalanceados. O F1 Score ele não sofre desse problema, tá? Só que ele é extremamente difícil de interpretar. A acurácia, por exemplo, é a proporção que você acertou. O que é o F1 Score? Tá aqui, a fórmula está aqui, mas explicar o que representa o número do F1 Score é extremamente difícil. Você acaba não tendo intuição de o que cada valor significa. Eu trouxe a especificidade aqui. Não falei só da sensitividade. Quando você vai falar de um teste, por exemplo, o teste de detecção de Covid, em geral você caracteriza ele
com a sensitividade e a especificidade. A especificidade é o equivalente do recall, só que para os negativos. Então, é qual a proporção dos negativos de verdade que eu acertei na minha predição. Então, eu estou olhando aqui, voltando lá para matriz de confusão, eu estou olhando aqui para essa linha. Esse aqui é a especificidade. Estou olhando quanto dos negativos, dos que eram negativos originalmente, eu acertei. Ele é importante aí, a precisão não. Copiei o slide e não mudei o título. Especificidade. Ele é útil quando o custo dos falsos positivos é alto e dá... Na verdade não, eu esqueci de atualizar esse slide. Tá, esse slide aqui está completamente errado. Vamos lá. Eu copiei e colei o slide e esqueci de editar. Qual a vantagem da especificidade? Quando o custo do falso positivo é significativo, tá? Você quer minimizar falso positivo, aí você usa a especificidade. E a desvantagem dele é que você não considera os dados, as classes positivas. Então, uma outra combinação que você poderia usar de métricas é o recall e a especificidade. Elas também seriam uma combinação que eles se balanceariam. E como eu falei, é muito comum ela ser utilizada, e isso é uma métrica muito comum usada, por exemplo, no contexto de testagem médica. Testagem médica, em geral, você define a qualidade dos testes em termos da sensitividade e da especificidade, que é o recall e a especificidade. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu vi alguém abrindo o microfone. Acho que não. Só que aí essas métricas todas que a gente definiu aqui, a exceção da acurácia, todas são extremamente específicas para dados binários. Você tem por exemplo, aqui você tem um verdadeiro negativo, um falso positivo, um verdadeiro negativo. Isso aqui você não tem como generalizar essa métrica para multiclasse. E aí a gente precisa de estratégias para fazer essa generalização de alguma maneira. Então, o que a gente acaba usando, uma das estratégias possíveis, acaba sendo a mais comum, existem outras que eu não vou falar aqui, mas a mais comum é essa, que é a estratégia one versus all. Então você pega um e compara com todos os outros. Você pega cada classe do seu problema que você está querendo avaliar e considera, essa classe aqui que eu estou querendo avaliar é a classe positiva. Todas as outras são a classe negativa. E aí você transforma o seu problema num problema binário. E aí você pode fazer para aquela classe, você tira todas as métricas. Ela contra todas as outras. Aí você pega a próxima classe. Pega ela como positiva, todas as outras como negativas e tira as métricas para ela. No final, você vai ter uma métrica dessa para cada classe. Tá? Então, cada classe é separadamente considerada como classe positiva, enquanto todas as outras juntas são consideradas como negativas. E aí você transforma no problema binário, calcula as métricas para aquela classe, e aí no final você faz alguma coisa com aquilo. Você pode analisar essas métricas individualmente, ou você pode, por exemplo, tirar uma média dessas métricas para ter uma avaliação global. Vai depender do seu problema, o que faz mais sentido. Se você está tirando essas métricas específicas, às vezes é porque você está mais interessado em alguma característica específica de alguma dessas classes, alguma métrica de alguma classe específica, e você não está interessado somente no global. Aí, às vezes faz sentido olhar individualmente, às vezes faz sentido agregar e olhar fazer a avaliação mais global. Tá? Então, uma visualização aqui de como é que isso acontece.
Então a gente tinha esse problema aqui, a gente tem essa matriz de confusão aqui 4x4. As diagonais principais aqui é quem eu... As diagonais principais não, a diagonal principal é quantos eu acertei. E, por exemplo, aqui, vejam que essa matriz está transposta com relação àquele outro exemplo que eu estava usando, tá? Aqui ele está pondo o valor esperado, que seria o valor original como colunas e o valor predito como linhas. Não existe um padrão para isso, então tem que sempre prestar atenção quem está onde, quem está nas linhas e quem está nas colunas. Aí, por exemplo, aqui ele está me dizendo que eu tenho 3 entradas que eram para ser o valor 2, mas eu chutei o valor 1. Aqui embaixo está dizendo que tem 9 entradas que eram para ser o valor 3, e eu disse, o meu modelo prediz o valor 4. E aí essa é a matriz de confusão generalizada para N classes. E aí quando eu quero calcular essas métricas, eu vou classe por classe, eu vou pegar aqui primeiro a classe 1 e vou dizer, a classe 1 é o meu verdadeiro positivo, tá? Todo o resto aqui tome cuidado que você não vai pegar só a diagonal, tá? Você vai pegar essa submatriz aqui para considerar o resto, tá? Todo esse resto aqui vira verdadeiro negativo. Essa linha aqui, ó, a sobra dessa linha vira o falso positivo aqui no caso, porque eu disse que era 1, mas não era. E aqui vira o falso negativo, que era para ser 1 e eu disse que não era 1. E aí com isso eu reduzo aqui para matriz de confusão 2x2 e aí eu posso calcular essas métricas aqui. E aí depois eu repito isso para cada uma dessas classes. Depois eu vou pegar aqui eu vou pegar esse aqui como verdadeiro positivo. Aí essa galera toda, na verdade, quem que vai... essa galera aqui, ó. Esses já fica mais confuso, ó. Mas isso tudo aqui que eu marquei de vermelho, quando eu estou analisando esse aqui como verdadeiro positivo, essa galera toda vira o verdadeiro negativo. E aí, na linha, eu tenho os falsos positivos e na coluna eu tenho os falsos negativos, tá? E aí eu vou repetindo isso para cada uma das classes. Deu para entender como é que é feito essa redução da matriz N por N para várias matrizes 2x2 para avaliar as métricas? Ainda fiquei um pouco confuso. Tá, vamos fazer de novo aqui para a classe 2, que é onde começa a ficar mais confuso. Eu pego e eu digo, eu quero analisar agora a performance na classe 2, tá? Já analisei aqui na classe 1, quero analisar na classe 2. Aí eu vou ter que criar aqui a matriz de confusão 2x2 para a classe 2. Aí, usando aqui mesmo padrão, usando o mesmo padrão aqui, então é o valor esperado, aqui é o valor predito. Aí aqui eu preciso criar essa matriz de confusão. Aí o que eu quero? Aqui, nessa coluna aqui, eu ponho quem de fato é 2 e aqui não é 2. Nas linhas eu faço a mesma coisa. Aqui eu prediz que é 2. Então aqui eu disse que é 2 e aqui eu disse que não é 2. E aí eu conto esses caras. Quem eu disse que era 2 e realmente era 2? 28. Quem eu disse que era 2 e não é 2? Todo mundo que está nessa linha menos o 28. Então é 2 mais 2 mais 0. Então esses caras aqui vêm para cá, tá? Então aqui é 4. Quem é 2 e eu disse que não é 2? Esse pessoal todo aqui, ó. Esses eu disse... Não, pera, não. Desculpa. Essa linha aqui é 2 e eu disse que não é 2. Então é esse e esse. São 6.
Tá? Eu disse que é 2 e eu disse que não é 2. Então é a coluna. E aí por último aqui é quem não é 2 e eu disse que não é 2. Então essa galera toda aqui não é 2 e eu disse que não é 2. Esses aqui não é 2 e eu disse que não é 2. Esse aqui eu disse que não é 2 e não é 2. E esse aqui eu disse que não é 2 e não é 2. Aí se eu somar esse pessoal todo, Top. eu coloco aqui Ok. nessa célula. Tá? Valeu, professor. Certinho. E aí você pode ir movendo isso para cada uma. Você vai fazer uma matriz de confusão 2x2 dessa para cada uma dessas categorias. E aí você pode tirar aquelas métricas que são inerentemente binárias. Certo? Última métrica aí que a gente vai ver, a gente vai gastar um pouquinho de tempo nela, é a métrica mais sofisticada. A curva ROC é uma métrica. E se você quiser um número da curva ROC, você pega a AUC da curva ROC. A AUC é a área sob a curva. Então você meio que pega toda a área ali abaixo da curva. Então você faz a curva ROC, ele vai mostrar uma relação entre o recall e a especificidade para diferentes limiares de classificação. E a área sob a curva vai dar um número aí disso. Aí vamos aqui para essa fala aqui, diferentes limiares de classificação. Aí vem uma característica importante aí do ROC. O ROC você só tem como tirar o ROC quando o seu modelo retorna valores no intervalo 0,1. Lembra que eu falei que o seu modelo ele pode retornar um valor no intervalo 0,1 ou os pontos discretos 0 e 1, tá? Então isso aqui é um intervalo e isso aqui são pontos, tá? O ROC você precisa de ter o intervalo. A maioria, uma grande maioria dos algoritmos que a gente lida ou já retornam de cara o intervalo, ou você pode de maneira extremamente simples adaptar eles para retornar um intervalo. E aí quando você tem um intervalo, você precisa de um limiar, de um threshold, para decidir onde que eu divido esse intervalo. Então eu tenho aqui a linha, tenho a reta aqui, tenho o valor 0 aqui, o valor 1. Eu sei que para esse lado é a classe positiva e para esse lado é a classe negativa, tá? E onde que eu divido? Esse é o limiar. É onde que eu divido aqui. Eu posso dividir aqui no meio, eu posso dividir para cá, eu posso dividir para cá. E eu tenho que tomar essa decisão de onde que eu coloco esse limiar para dividir. Quando eu tenho um modelo que retorna o intervalo, eu preciso decidir onde que eu vou pôr esse intervalo. E a posição desse intervalo me dá um trade-off, me dá Se eu escolher um intervalo muito baixo, eu estou dizendo que quase todo mundo é positivo. E aí se eu digo que quase todo mundo é positivo, eu vou ter um recall bom. Mas se eu ponho o threshold muito alto, eu já vou piorar o recall e melhorar a especificidade. E a gente pode ver isso no código. Se vocês forem lá pro notebook, a próxima célula aí, ó. Então ele carrega um dataset, tá? É o abaixo do exercício que vocês fizeram. Ele carrega um dataset, aí ele faz o split, e aí usa uma regressão logística para treinar um modelo. Então ele pega uma regressão logística e treina aí um modelo, tá? E aí eu faço uma predição, ele já tem esse método aqui padrão, que no lugar de me retornar a classe direta, ele me retorna as probabilidades, que é esses valores nesse intervalo 0, 1, tá? E aí eu posso
variar aqui o meu threshold. Ó. Esse aqui eu estou variando o threshold de 0 até 1, variando aí 0.1, 0.1. Então, quando eu faço isso, se eu calcular o recall e a especificidade para cada um desses thresholds, eu vou ver aqui, ó, quando eu tenho o threshold 0, que seria o threshold mais para o lado que mais favorece a classe positiva, ele deixa um intervalo, diz que todo mundo é da classe positiva. Quando eu digo que todo mundo é da classe positiva, o meu recall fica perfeito e a minha especificidade fica 0. Então eu acertei que todo mundo que era para estar na classe positiva ficou e ninguém que era para estar na classe negativa foi para a classe negativa. E aí, se eu for variando esse threshold, eu vou ter essa relação aqui. Então, quando eu ponho threshold 0.1, o meu recall cai um pouquinho, a especificidade sobe. E aí, quando eu for aumentando o threshold, o recall vai caindo até que no threshold 1 o recall é 0 e a especificidade é 1. Nesse caso, com o threshold 1, eu joguei todo mundo para a classe negativa e aí quem era verdadeiro negativo foi predito como negativo, perfeito. Mas quem era positivo errou todo mundo. E aí aqui a gente enxerga bem esse trade-off entre o recall e a especificidade. E a curva ROC é justamente isso. O próximo slide está aqui no notebook também, então eu não vou nem voltar para o slide. A curva ROC, você plota, você faz essa variação do threshold e para cada ponto no threshold, você anota o recall e o 1 menos a especificidade. E você plota essa curva. Você pega vários valores possíveis de threshold e faz uma curva aí desses valores. Quanto mais perto aqui do ponto 0,1, então quanto mais perto dessa quina que essa curva chegar, melhor o seu modelo é. Porque um modelo que encosta aqui no ponto 0,1 é um modelo perfeito, que sempre acerta quem é negativo e quem é positivo, não importa o threshold aí que você pegue, tá? Inclusive, se você tentar tirar a curva ROC de dados que não estão no intervalo, a curva vai dar... acho que ela não vai encostar, mas ela vai dar alguma coisa constante. E aqui é comum você ver essa linha tracejada aqui no meio, na diagonal, na curva ROC, e essa linha tracejada aqui é a referência, é o pior caso possível, tá? Você tem uma curva ROC que segue exatamente a diagonal, quer dizer que o seu modelo está tão bom quanto um chute aleatório. E se por um acaso ele der abaixo da diagonal, quer dizer que você está pior do que o aleatório. Quer dizer que se você considerar a resposta oposta do seu modelo, você tem uma resposta melhor do que o aleatório. Você está errando para o lado contrário. Você está consistentemente errando, que normalmente um modelo ruim, o que você espera é que ele erre tanto quanto o aleatório. E essa é a curva ROC, e a área embaixo dele, quanto mais alta essa curva que tiver, melhor o seu modelo. Então essa área embaixo dele, que é o ROC AOC, é uma excelente métrica de como da performance aí do seu modelo. Deu para entender essa curva? Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Acho que eu tenho que ler de novo como é que ela é calculada no algoritmo para entender o algoritmo, mas acho que eu entendi o conceito. Seria tipo uma métrica, uma medida mesmo de como... É como se fosse uma proporção do quanto eu consigo acertar meus positivos e colocar os meus negativos na caixinha deles. É mais ou menos assim que eu entendi. É uma proporção, você está certo, a sua lógica, só que ela generaliza para não importa o threshold.
você tem uma ideia geral da performance do seu algoritmo sem considerar o threshold. E aí depois você pode otimizar o threshold para o que você quer priorizar nas suas respostas. Mas ela é uma medida mais generalizada do seu modelo. Ok. Vantagens e desvantagens aí do ROC-LC. Ele tem uma análise completa em todos os limiares, você sabe o desempenho aí geral do seu modelo em todos os possíveis limiares, e ele dá essa medida de performance geral do modelo, tá? Mas ela, como sempre, pode ser difícil de interpretar. Isso é uma coisa comum que vocês vão ver. Em geral, as métricas mais sofisticadas, elas são menos interpretáveis, porque você tem mais coisa ali por trás, então é mais difícil de entender exatamente o que ela significa. Você sabe que um número maior é melhor, mas você não sabe exatamente por que deu um número maior e o que faz esse número maior ser melhor. Faz sentido. Eu percebi isso mesmo. As primeiras métricas, elas dá para entender mais ou menos o que está acontecendo ali por trás. Essas mais sofisticadas, dá para entender o resultado, mas o background ali fica mais obscuro. Pelo menos eu entendi assim. Basicamente é isso. A ROC, ela vai te dar, se você olhar para a ROC, ela vai te dar também, se você ver vários exemplos dela, você vai ter uma interpretação também de como o seu modelo faz o trade-off entre a especificidade e o recall. O modelo perfeito seria a linha reta aqui, ó, fazendo assim. É um modelo que vai ter um valor de... Na verdade, eu falei, o modelo perfeito não é para todas as thresholds, não. Potencialmente pode ter um ou mais valores de threshold que encostam aqui, mas ele vai encostar ali. Em geral, a gente quer métrica acima de meio. Tá? O meio é o chute aleatório. Tudo que você chutar aleatório vai dar uma métrica meio. Então, o nosso objetivo é ter métricas acima de meio. Meio é o zero. É a nossa referência. Como eu disse, se a sua métrica deu menos que meio, se o seu modelo deu uma métrica menos que meio, você pode considerar o negativo da sua predição que ela vai estar certa. Isso para métrica de classificação. Tá? Isso aqui não se aplica à métrica de regressão. Métrica de regressão, o ideal é zero. A métrica de regressão é uma medida direta de erro. As métricas de classificação são proporções. Então, em geral, a gente quer elas acima de meio. Quer dizer que a gente está acertando mais do que o aleatório. Por que é importante aí exceder o meio? A métrica acima de meio diz que o nosso modelo está errando. A métrica abaixo de meio diz que o nosso modelo está errando mais do que escolher aleatoriamente, e a gente não quer isso. Escolher aleatoriamente é o pior caso quando a gente está lidando com esses problemas. Porque pior do que escolher aleatoriamente é o equivalente ao inverso de um problema que escolhe melhor que o aleatório. Então, se você tiver pior do que escolher aleatório, você considera o inverso do seu modelo e aí você vai estar acertando mais que o aleatório. Errou tanto que acertou, achei incrível. O errou tanto que acertou, o abaixo de meio. Superar o limiar de meio indica que seu modelo está fazendo algo mais substancial do que apenas adivinhar. E por isso aí que a gente quer ela acima de meio. E aí com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Hoje não vai ter lista, vai ser passada a lista provavelmente amanhã ou domingo, mais focada no conteúdo da aula de amanhã. E aí lembrem-se que a gente tem aula amanhã 9 da manhã, a gente vai ver árvores de decisão
e a lista nossa dessa semana vai ser mais o conteúdo de árvore de decisão do que o conteúdo de métrica. A gente vai perguntar algumas coisas de métrica na lista também, mas vai ser mais no conteúdo de árvore de decisão. Certo? Então, pessoal, boa noite aí para vocês e até amanhã. Boa noite.